Olá pessoal, vamos começar nossas aulas sobre matemática financeira, ok? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também pós em logística empresarial. E atuei aí por mais de 30 anos em gestão de logística e gestão de recursos em diversas empresas e diversos segmentos, ok? Muito bom. Vamos iniciar então o nosso curso falando um pouco sobre revisão aqui de matemática. Quando fazemos adição e subtração de frações, temos que calcular o mínimo múltiplo comum, ok? Bastante simples, ok? Mínimo múltiplo comum, dividir aqui a base de 1, que também será 1, a base de meio, que é 2, e a base de 1/3, que é o 3, pelo seu mínimo múltiplo comum. Assim teremos 6, não é? 3 vezes 2 vezes 1, ok? Porque a base do 1 lá também é 1, ok? Vamos até colocar aqui para que não fique nenhuma dúvida. Muito bom. Tendo feito isso, você vai fazer a divisão da base, não é? Da base do seu mínimo múltiplo comum pela base da fração, multiplicando pela parte de cima. Divide pela parte de baixo, multiplica pela parte de cima. Então, aqui 6 dividido por 1 vezes 1, 6 dividido por 2 vezes 1, 6 dividido por 3 vezes 1, ok? Apenas uma revisãozinha quando precisamos fazer soma, adição e subtração de frações, tá? Mais para frente iremos trabalhar bastante com isso, então apenas uma revisão básica aqui para lembrar, não é? Às vezes faz bastante tempo que vimos isso, não nos recordamos perfeitamente. Então aqui fazemos esse primeiro passo, né? Lembrando um pouco esse passado recente. Multiplicação, não é? Bastante simples. Você vai multiplicar a parte de cima pela parte de cima da outra fração e a parte de baixo pela parte de baixo. Tranquilo, não é? E aí você vai fazer simplificação, não é? Simplificação na horizontal e simplificação também na vertical, sempre que você puder, não é? Então aqui, ó, eu fiz a simplificação no primeiro exemplo da multiplicação, depois que você multiplica. Ou você pode fazer aqui no exemplo de baixo, dividir por 3 antes de multiplicar. Para que isso, gente? Não é? Para facilitar a conta, diminuir os números, diminuir a possibilidade de erro, ok? Então, simplificação é regra. Sempre você vai tentar, antes de qualquer cálculo de multiplicação, fazer a simplificação, seja na horizontal, seja na vertical, ok? Perfeito. Lembrando também como se faz a divisão de frações, não é? Bastante simples também. Você vai copiar a primeira, do jeito que ela está e multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, você inverte somente a segunda. Faz as simplificações e depois faz a multiplicação, porque isso facilita, ok? E também para lembrar, porcentagem, né? Então 5% é igual a 5 dividido por 100, ok? 5%. E também é igual a 0,05, ok? É decimal. Então você tem o mesmo número representado em porcentagem, representado em fração e representado em decimal, tá bom? Isso é importante porque mais adiante iremos utilizar esses métodos para fazer os cálculos, de taxa principalmente, ok? Nos nossos exercícios de matemática financeira. Pois muito bem, muito bom. Vamos iniciar então falando sobre capitalização a juros simples. A primeira fórmula que vemos é a fórmula dos juros, ok? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o prazo, ok? Juros sim. Apenas do lado aqui, uma forma bastante simples de você ir decorando essas fórmulas, tá? Usando aqui um exemplo que nós vemos lá nas nossas aulas de técnicas de estudo de concatenação, tá bem? Isso é para melhorar a memorização, tá? Então, quem tiver curiosidade,
dá uma olhadinha nas nossas aulas de técnicas de memorização. São bastante úteis, né? Bastante úteis. Outra fórmula, segunda fórmula que vamos ver é a fórmula do montante, né? O montante é o valor final da equação. Ele sempre será igual ao capital mais os juros, ok? Então, o nosso capital mais os juros, ele será igual ao montante. E aqui no nosso exemplo, utilizamos essa fórmula de concatenação aqui, nesse exercício simples, né? Apenas para memorização, vamos dizer assim, mãe, caso juros, ou seja, montante CJ, né? Caso juros, ok? E quando a gente evidencia os juros, passando o capital para o outro lado, nós passamos ele subtraindo, ok? Quando você faz regra matemática, isso aqui, ok? Você tem dois lados da equação, quando você troca o lado da equação, você troca o sinal. Então, aqui, evidenciaremos os juros, passando o capital para o outro lado, o juros será igual montante menos capital. Invertemos o sinal, ok? Quando num exercício nos deparamos com um problema que não tem o valor do capital e também não tem o valor dos juros, como nós vamos calculá-lo? Ok, utilizaremos então essa terceira fórmula. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa, que é o I, vezes o prazo, que é o N. Ok? Para a memorização, mãe, caso juro, um dia, mas na igreja Nossa Senhora. Se você for verificando, conforme nossos exercícios lá em técnicas, isso vai formando uma historinha. E através dessa história você vai lembrar de todas as fórmulas, tá? Então até aqui 3 fórmulas concatenadas com o mesmo assunto, bastante fácil de decorar. Na hora que tiver um exercício e você quiser calcular, não é, o montante, o capital ou os juros, você utilizará, quando estivermos falando de juros simples, essas 3 fórmulas. Vamos falar um pouco de taxas equivalentes e damos mais alguns exemplos mais adiante durante alguns exercícios, tá? Taxas equivalentes no juros simples, ela segue uma ordem de proporcionalidade, ok? Se você tem um por ao mês e você quer saber ao ano, você multiplica por 12 meses. Se fosse o inverso, se você tivesse 12% ao ano e você quisesse saber qual a taxa por mês, você dividiria por 12, ok? Bastante simples, não é? Essas regras serão bastante utilizadas mais adiante, tá? Então, atenção a esses fundamentos. Muito bom, vamos fazer aqui um exemplo, então, de juros. Juros sim, a fórmula, queremos saber, calcular qual será os juros. Então, temos lá um exemplo onde o capital vale 10 mil, a taxa, né, que é o I, é 6% ao ano e o prazo, que é o N minúsculo, é igual a 1,5 ano. Primeira coisa que devemos nos atentar nos exercícios é que taxa, né, o I e o prazo, que é o N minúsculo, deverão sempre ser convertidas à mesma unidade. Sempre, sempre, ok? Então, primeiro passo do exercício, verificar se o I e o N estão no mesmo período. Se não estiver, eles deverão ser convertidos utilizando a proporcionalidade, conforme falamos um pouquinho antes aqui, ok? Então, fazendo a resolução do exercício, você tem juros sim, o capital é igual a 10 mil vezes 6%. Então, quando utilizarmos essa fórmula, utilizaremos a taxa em fração, ok? Para essa fórmula, é melhor assim para resolver o problema. Vezes 1,5 ano, porque 6% já está um ano, então 6%. 6 dividido por 100 em fração, vezes 1,5. Se fizermos o cálculo, bastante tranquilo, não é? Ó, se eu utilizar aqui para fazer essa conta, a simplificação, eu vou dividir 10 mil por 100. Eu vou ficar com 100, ok? 100 vezes 6, depois que eu simplifiquei, vezes 1,5. 900.
tranquilo, não tem terror, a conta mais fácil que essa não existe. Isso é só um exemplo. Óbvio que para pegar, né, para calcular, para ficar bom nesse cálculo, tem que pegar aí vários outros exercícios, mas essa é a conta, você vai fazer à mão, né? Utiliza sempre, faz esses cálculos à mão, para você realmente aprender, ok? A calculadora, ela não poderá ser utilizada, né, quando estiver fazendo prova, quando estiver fazendo trabalhos onde você não terá a calculadora, né, acesso a uma calculadora. Então, tenta fazer à mão aí, para ir ficando, recordando, né, todas as técnicas de matemática aí que estudamos lá atrás, ok? Primeira dica, né, se por acaso você se deparar com algum exercício, com algum problema, que ele não tem um valor, ele não dá o valor, ele pergunta os juros, mas ele não dá o capital aqui, por exemplo, ele não fala qual é o capital. Você faz o seguinte, você adota 100 como padrão, quando isso acontecer, tá? Isso é uma forma de ajudar o cálculo a ficar mais rápido apenas, ok? Adota o número 100 como padrão. Ah, não tem o número do capital? Não. Então, adota 100 e faz o cálculo, porque aí você chegará num valor, numa taxa, num prazo, que será proporcional, ok? E a resposta do problema provavelmente vai te indicar aquele resultado com bastante naturalidade. A dica 2 aqui é se a incógnita é a taxa, conforme nós falamos, nós vamos sempre utilizar aqui a forma de fração para representar a taxa. Então, continua representando ela dividindo por 100. Você vai fazer o juro sim, juro é igual a capital, vezes I dividido por 100, mesmo que I seja incógnita, que o problema pede, aquilo que você está tentando achar, ok? Aquilo que é a resposta, vezes o N que terá no exercício, ok? Bastante tranquilo, apenas a primeira fórmula, não tem como errar, muito fácil. Bom, quando falamos então da segunda forma, quando você não tem o capital e também não tem os juros, você precisa calcular os dois. Então aqui você tem montante é igual a capital mais juros, ok? Somente relembrando, né? Quando a gente evidencia os juros, a gente passa o capital para o outro lado, trocando o sinal, né? Juros é igual a montante menos capital. Se num exercício ele tivesse me dado, por exemplo, o capital 1.500 e o montante 1.950, a conta seria bastante simples, não é? Um menos outro, montante menos capital é igual a juros. O juros seria 450. Vamos pegar um exemplo aqui embaixo, um exercício que eu não sei o capital. O montante eu sei que é 1.296, porque ele me deu no enunciado do exercício. A taxa é igual a 1% ao mês. E o N, que é o prazo, também 8 meses. Ora, não preciso fazer nenhum tipo de conversão aqui, porque nos dois exemplos nós temos a taxa e o prazo em meses. Então, as duas estão caminhando lado a lado, sempre na mesma unidade, sempre no mesmo período, ok? Então, substituindo os valores na fórmula, ok? Montante igual capital mais 1, montante igual capital vezes 1, mais I menos N, não é? Mais taxa menos vezes prazo, nós teremos lá um capital que é igual a 1.296, que ele já deu, o montante, perdão, igual a 1.296, que foi dado no enunciado, igual a um capital que eu não sei, mais 1, vezes 1 mais 0,01. Olha aqui, nessa fórmula, nós não utilizaremos a taxa em fração, nós utilizaremos ela em decimal, ok? Isso é uma regra, para quê? Para facilitar a conta, para que você tenha agilidade de raciocínio, ok? Então, transforma o 1% em decimal, nesse caso aqui, ok? Não utiliza em fração. Vezes o 8, que é o prazo, ok? Bastante tranquilo, então. Então, se tivermos que fazer essa conta, primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão.
E por último, soma e subtração, quando você encontrar números entre parênteses, ok? Não temos potenciação aí, mas temos multiplicação. Então, ponto 0,1 vezes 8 é igual a 0,8. Mais 1, né? Depois que você multiplicou, você soma. Muito bem. Então, nós temos capital, né, vezes 1,08 e do outro lado da equação 1296. Tranquilo, não é? Se você tem 1296, você vai dividir por 1,08, não é? Nós chegamos então ao cálculo de 1200. Bastante fácil, tá? Mesmo fazendo essa conta na mão, se você dividir 1200 por 1296, né? Se você dividir 1296 por 1,08, não é uma conta difícil de fazer, ok? Bastante simples, não é? Nesses casos, sempre utiliza a taxa. Então, quando utilizar essa forma, na forma decimal, quando utilizar esta fórmula, tá bom? Tranquilo, não é? Só para ficar bastante simples, né? A questão da divisão, quando tivermos que fazer divisão, utilizando vírgula, né? Utilizando casas decimais, vamos fazer uma pequena revisãozinha aqui para nos recordarmos como se faz essas contas na mão, né? Sem o auxílio de calculadora. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, ó, 520 dividido por 5. Quando você faz esse cálculo na mão, 520 dividido por 5, primeiro cálculo, 5 dividido por 5, 1, ok? Muito bem. Aí sobraria 20. Só que você só pode descer uma casa por vez, ok? Então, você vai descer o 2, você vai acrescentar um zero no seu dividendo, ok? E aí sim você vai descer o outro. Então, cada casa que você desce do seu divisor, não é? Do seu dividendo, perdão, né? O divisor é o 5, o dividendo é o 520 e o quociente é o resultado. Então, cada casa que você descer, né, do seu divisor, você terá seu dividendo, né, você terá que acrescentar um zero no seu quociente, ok? E aí sim você consegue fazer a conta. Se você não fizer isso, você verá que a fórmula, essa conta vai dar 14, né? Se você fizer de forma direta aqui, ó, 5 por 1, né? 5 por 5, 1, 20 por 5, 4, 14. Mas 14 vezes 5 não será 520 nunca. Então, essa regra, né, de você descer apenas uma casa e acrescentar um zero no quociente, ela é bastante importante, né? Tem que lembrar disso quando estiver fazendo conta na mão, ok? Quando estiver fazendo provas, né? Concursos, seja lá o que for. Agora vamos usar um outro exemplo aqui. 1 dividido por 9. Seguindo a mesma lógica, ora, como que eu vou dividir 1 por 9, não é? Eu tenho que acrescentar um zero no meu quociente. Primeira coisa, acrescentei um zero no meu quociente, o meu 1, né, o meu dividendo, ele ganha um zero também. Aí sim, eu consigo dividir. Eu já tenho um zero, vírgula, né, no meu quociente, aí eu tenho 10 para dividir por 9, que vai dar 1. Só que como eu já acrescentei uma vírgula, eu não preciso acrescentar novas vírgulas, novos zeros, ok? Eu somente vou acrescentando uma casa e dividindo de novo, acrescentando uma casa e dividindo de novo, ok? Ó, aumentamos aqui o número de zeros do divisor, né? Somente para do dividendo, perdão, do divisor mesmo, né? Para ficar mais claro o nosso exemplo. 1 dividido por 900, pô, tranquilo. Primeira coisa que eu vou fazer, acrescentar um zero, né, vírgula. Isso me dá direito a um zero lá no 1, mas aí ainda fica 10 dividido por 900. Então, eu preciso fazer esse número chegar a 1000, pelo menos, para ele ser divisível, né, por 900. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais 1, vai virar 100, ainda não dá, mais 1 vai virar 1000, aí já deu. A partir daí, eu já consigo ir dividindo, apenas acrescentando um zero e fazendo uma nova divisão. Acrescento um zero e uma nova divisão, ok?
Mesmo caso aqui se eu tivesse que dividir 1, né, por 300, a mesma regra. Já na regra, quando você tem que acrescentar, você tem números com vírgula, não é? Por exemplo, aqui no nosso exemplo abaixo, 1,68 dividido por 336. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar a vírgula também no 336, não é? No divisor. Aí você vai igualar o número de casas, ok? Depois da vírgula. Igualou o número de casas depois da vírgula, corta a vírgula e segue as regras que acabamos de falar acima, não é? 0, no quociente aumenta um 0 no dividendo. E assim vai aumentando. Um 0 lá, um 0 cá, ok? Até que você consiga fazer a divisão. Aí não é mais necessário acrescentar zeros. Muita atenção a esses pequenos detalhes a hora que for fazer conta, porque os enunciados em concursos públicos, em provas, eles levam em consideração o fato de que as pessoas não sabem mais fazer cálculos à mão por estarem muito acostumadas a fazer cálculos, né, com calculadoras, né, utilizando celular, enfim. E aí se esquecem como faz e responde errado na prova, na pressa fala, fiz a conta aqui, tá certinho. Mas um pequeno detalhe de regra matemática que você não se recordar, acaba pondo por terra todo o seu estudo, todo o seu esforço, ok? Muita atenção aos detalhes. Voltamos aqui então aos nossos exemplos de taxas equivalentes, daquela divisão proporcional, tá bem? Somente para alertar aqui sobre, vamos dizer assim, os termos mais comuns, né, que aparecem aí nos exercícios de matemática financeira. Já falamos bastante sobre taxa e prazo ao ano e ao mês, ok? Temos também ao semestre, ao quadrimestre, ao trimestre, ao bimestre, ao dia útil. Então, bastante interessante conhecer, saber que essa proporcionalidade no juros simples, ela é sempre feita de forma bastante direta, não é? Por exemplo, aqui embaixo, nós temos 18% ao quadrimestre. Se eu quero saber ao bimestre, eu sei que num quadrimestre eu tenho 2 bimestres, então é só dividir por 2. No caso de baixo, o 9%, ele está ao trimestre. E eu quero saber ao quadrimestre. É simples. Leva o trimestre ao mês, não é? Então você vai dividir 9 por 3, você terá 3% ao mês. Se você quer saber ao quadrimestre, multiplique por 4, você terá 12% ao quadrimestre, tá bem? Então, nos juros simples, essas regras são por proporcionalidade. Muito fácil, não tem o que errar, tá? Somente seguir o raciocínio para você não errar. Agora vamos falar de um detalhe que aparece nos exercícios, bastante comum também. Vamos falar da capitalização, né, dos juros simples. No juro, primeiro ponto é o juro diário exato, ou seja, o exercício ele tem lá 360% ao ano e ele cita que o juro é exato, que o juro diário é exato. Como que você tem que dividir? Por 365 dias. No caso abaixo, se ele diz que o juro é 365% ao ano, e se tratar de um ano bissexto, você terá que dividir por 366. Atenção aos detalhes, tá? Essas pegadinhas derrubam muita gente nas provas, né? Ó, 30% ao mês. Tomar cuidado, por quê? Depende da data que ele te deu no exercício. Tem mês, né? Alguns meses tem 30, outros 31, 28 e 29. Utilize aí aquela regrinha que aprenderam, né? Alguns aprenderam lá atrás, que é a regra dos ossinhos, para você calcular o calendário, não é? 30 dias em janeiro, 28 em fevereiro, 31 em março, 30 em abril, não é? E vai seguindo, não é? A regra dos ossinhos, que você vai se recordar dos meses, porque o prazo que ele pode te dar no exercício, ele pode abranger meses, né, de 30, 31, 28, às vezes o ano é bissexto, é 29, muita atenção, tá?
A atenção nesse tipo de exercício é fundamental, porque a regra matemática ela é sempre muito simples. O que derruba, né, o que te pega, o que faz você errar são os detalhes que você não presta atenção. E na resposta do exercício eu posso ter, por exemplo, uma resposta que combine com vários, com 30, com 31, e se você errar lá a data, você calculará errado e tomará bomba na sua prova. Então, atenção! Um outro juros que pode aparecer é o juro ordinário comercial. Quando se tratar de juro ordinário comercial é muito simples. Não é? Tanto a taxa quanto o prazo serão sempre divididos por 30. No exemplo acima, tanto o prazo, né, no juro diário exato, tanto o prazo quanto a taxa sempre serão divididos pelo calendário exato, ok? No juro comercial será sempre dividido por 30, tanto o prazo quanto a taxa. Quando o exercício citar juros ordinários dos banqueiros, aí muita atenção. Por quê? Porque o prazo ele será dividido pela regra, né? Pela regra do ordinário comercial, ok? O prazo ele será sempre dividido por 30. E a taxa não. A taxa obedecerá literalmente a regra dos ossinhos, ou seja, o ordinário comercial. Então, quando for o ordinário banqueiro, muita atenção. Prazo pelo comercial e taxa pelo juro exato, tá bem? Por que os banqueiros fazem isso? Para ganhar mais, lógico, não é? Muita atenção nesse detalhe. Esse detalhe é importante, tá? Isso depende do enunciado do exercício. Muita atenção ao enunciado do exercício, se ele contém juro diário exato, juro ordinário comercial ou juro ordinário dos banqueiros, tá bem? Tranquilo, não é? Vamos continuar aqui, por exemplo, com uma observação sobre como calcular o ano bissexto. Quando for juro ordinário exato, não é? Juros exatos, juros diários, né? Você vai tomar bastante atenção ao ano bissexto. Quando, né, o prazo cair lá e dentro desse prazo o mês de fevereiro constar, você vai pegar o ano e vai dividir a década por 4, ou seja, nesse caso aqui, ó, 1960, vamos pegar a década de 60 e dividir por 4. Se o resultado for exato, né, for correto, exato, sem resto, você chegará à conclusão que trata-se de um ano bissexto. Se não for, como é o exemplo aqui de 1974, se você dividir isso, não será exato, não é? Vamos pegar lá, década de 60 dividido por 4, tranquilo, 15, fechou. 74 dividido por 4, a década de 74 deu 18,5. Não é ano bissexto. Então, só é bissexto aquilo que a década dividindo por 4 for exata, a divisão for exata, ok? E a cada 400 anos também é ano bissexto, tá? Ano 400, ano 800, ano 1200, não é? Ano 1600, ano 2000, ano 2400. Esses anos, todos que forem divididos por 400, também será bissexto, perfeito? Muito fácil, não é? Então, encerramos aqui essa nossa primeira aula. Voltamos a seguir dando continuidade à matemática financeira de forma bastante simples, rápida e objetiva. Muito obrigado, até mais!